segundo livro de Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra que nós temos o privilégio de ler esta manhã e compartilhar e cultuar ao Senhor, dando ouvidos à tua voz nesse dia. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos que a tua palavra nos ensine e que ela transforme a nossa vida de acordo com a tua vontade. Para isso, ó Deus, eu te peço, ministra ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Não são as palavras de homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que procede da tua boca. É essa que nos alimenta, é essa que nós precisamos receber. E que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos, e para isso eu te peço, enche-me da unção e do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, e ela cumpra os teus propósitos hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto que muitos de nós conhecemos, uma passagem conhecida da Bíblia, em que o profeta Eliseu, falamos dele aqui na quinta-feira que passou, né? Ele estava desagradando o rei da Assíria pelo seu ministério profético, pelas coisas que ele dizia, pela maneira como ele era usado por Deus. Ele não estava agradando o rei da Síria. E as previsões que ele fazia desagradavam o rei, porque eram palavra de Deus, trazida pela boca desse servo do Senhor. E por causa disso, o rei da Síria tenta matá-lo, tenta acabar, fechar a boca do profeta Eliseu. E nesse episódio que nós lemos aqui, esses poucos versículos, a Bíblia narra um momento em que ele acorda e se vê cercado pelos exércitos do rei da Síria. E o que se segue aqui é bem impactante, porque havia ao lado dele um homem, um ajudante seu, um ajudante do profeta, que é o primeiro a avistar os exércitos que estão ali o cercando, e esse menino, esse jovem, só consegue ver os inimigos, só consegue ver a força, o poder do exército do rei da Síria. Mas ele não consegue ver o mundo espiritual. Ele não consegue ver que havia ali um exército muito maior e muito mais poderoso, que era o exército de Deus. Aquele jovem não tinha esta visão espiritual. Apenas Eliseu conseguiu ver o mundo espiritual. Então, que lições nós podemos tirar desse episódio para a nossa vida? Porque nós, queridos, também, creio, estamos aqui para aprender, amém? Somos discípulos de Jesus, queremos aprender com Ele, aprender com a sua palavra, queremos melhorar a cada dia, queremos ser mais espirituais, amém? E para sermos mais espirituais, e o que evidencia essa nossa espiritualidade, não são os exercícios espirituais, não é a aparência de espiritualidade que nós temos, mas eu creio que a evidência da nossa espiritualidade e do nosso crescimento espiritual é, de fato, termos visão espiritual. Podermos enxergar as coisas
como Deus as enxerga. É isso que nos torna pessoas espirituais e não carnais, materiais. As pessoas carnais e materiais enxergam o mundo sob a ótica do mundo material, das coisas visíveis. Mas a própria Bíblia diz que a nossa fé é enxergar o que não existe. A Bíblia fala que a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não são visíveis, que não se veem. Então a fé nos leva a enxergar algo que as outras pessoas não veem. E quanto mais nós temos visão espiritual, quanto mais podemos ser considerados pessoas espirituais. O homem natural, a Bíblia diz, ele não consegue enxergar as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, uma das lições que esse texto me dá é que o homem natural, ele está cego para as coisas de Deus. Aquele jovem, mesmo sendo um aprendiz de profeta, mesmo estando ali, querendo aprender com Eliseu, ele ainda não tinha a visão espiritual, porque ele ainda era, até aquele momento, um homem natural. E Deus, irmãos, ele está agindo. Deus está em toda parte. Você crê nisso? A Bíblia diz que Deus é onipresente. É um atributo de Deus estar em todo lugar. Como falei aqui outro dia, poder ouvir todas as orações que se faz ao mesmo tempo a Ele, poder estar presente aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Quantos estão nesse momento reunidos em nome de Jesus? E Jesus diz que está ali presente entre eles. Isso só é possível porque Deus está presente em todos os lugares. Mas o homem natural não consegue enxergar, não consegue sentir, perceber a presença de Deus, porque está cego pelo seu pecado, está cego pela sua maneira particular de enxergar a vida. Ele só consegue enxergar através do que ele vê com os seus olhos físicos. Assim está o homem natural. E a Bíblia diz que esse homem é mau por natureza, porque está morto nos seus delitos e nos seus pecados, é caído, não vê, não consegue enxergar, inclusive, a sua própria miséria. Na verdade, quando há a salvação, o que acontece é que o homem tem os seus olhos abertos, tanto para enxergar quem é Deus, tanto para enxergar o que Deus pode fazer por ele, quanto também para enxergar a si mesmo. A salvação só se dá no momento que eu me enxergo. E como é que eu tenho que me enxergar? Da maneira como Deus me vê. Antes de me entregar a Deus, estou morto nos meus delitos e pecados. Tenho que me enxergar, então, como um pecador. Mas o conceito de pecado, para o homem natural, também é algo que ele não admite. Ele não se enxerga como pecador. Muitas pessoas, para quem você fala de Jesus, elas dizem, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não cometo grandes pecados, eu não faço coisas erradas. Ela está cega para o mundo espiritual. E ela não consegue enxergar nem a si mesma, porque a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando o homem dá essa declaração, nada mais está fazendo do que comprovar a sua cegueira. E a cegueira começa pelo fato dele não conseguir nem se enxergar. Como eu tenho falado à igreja ultimamente, eu tenho brincado a respeito do simancômetro, né? Você já me ouviu falar sobre isso? Há certas pessoas que não se mancam. Por que ela não se manca? Ela não se enxerga. Ela não enxerga a própria miséria. E ela acha que ela é mais do que na verdade ela é. Ela se considera mais do que na verdade é, porque não enxerga a si mesma. Essa é uma grande evidência da falta de espiritualidade, porque ela não consegue ter uma visão clara do mundo e muito menos de si mesma. E isso é que tem conservado o homem contente com o mundo.
a falta de visão espiritual. O homem acha que está tudo bem. Ele está caminhando para a perdição, mas ele acha que está tudo bem na sua vida. Ele acha que não tem defeito, que não tem pecado, que não tem grandes problemas. Ele acha que está tudo tranquilo. Essa é a grande cegueira, irmãos. Você não conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. E o homem que tem esta cegueira, ele não vai encontrar o caminho do céu. Ele é um grande candidato à separação eterna de Deus, porque não tem visão espiritual, porque não se deixa tocar pelo Espírito de Deus. Porque quem dá visão espiritual ao homem é o Espírito Santo de Deus. Porque Eliseu viu o que o moço não viu? Porque o Eliseu estava cheio do Espírito de Deus. Por isso ele conseguia enxergar além do que os olhos naturais conseguiam ver. Mas o homem natural não consegue ver. E enquanto o homem não consegue enxergar direito, ele corre grande perigo. Veja só o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 15. Veja só, são palavras de Jesus aqui. Mateus capítulo 15, versículo 14. Leia só comigo o que está escrito. Mateus 15, verso 14. Jesus diz assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Cairão ambos no barranco. Jesus está se referindo aqui a pessoas religiosas até, mas ele diz, eles são cegos e estão guiando outros cegos. E aí ele diz o que é óbvio, ora, se um cego guia outro cego, isso não vai terminar bem, concorda comigo? Cairão ambos no barranco, ambos tropeçarão, ambos se machucarão, porque para alguém guiar outra pessoa, no mínimo essa pessoa tem que conhecer um pouco mais do que aquela que está guiando, tem que enxergar um pouco mais do que ela, tem que conhecer o caminho um pouco mais do que ela. Eu vou levar você a algum lugar, mas eu não sei o caminho. Como é que eu vou te levar a algum lugar que eu não sei o caminho? GPS, é? Cuidado, que você vai cair na favela. Não é o problema? Como é que eu vou levar alguém a um lugar onde eu ainda não fui? Cairão ambos no barranco. Um cego guiando outro cego só trará prejuízo. Veja, a falta de visão espiritual, ela é colocada aqui na Bíblia como um risco. Jesus não estava falando da cegueira física. Ele usou a cegueira física para exemplificar um guia cego guiando outro cego no sentido espiritual. Pessoas cegas dando orientação para pessoas também cegas. Que desgraça vai acontecer disso? O que Jesus está alertando é como a cegueira espiritual coloca as pessoas em perigo. Porque eu não consigo me enxergar. Eu me acho uma coisa, mas na verdade eu sou outra. Eu penso que eu estou abafando, mas não estou. Eu acho que sou alguma coisa diante de Deus, mas Deus não acha a mesma coisa de mim. Como Jesus disse, Senhor, Senhor, vão chegar para Ele dizendo, e Ele vai dizer, eu nunca conheci você. Embora você tenha feito milagres, expulsado demônio, curado enfermos, eu não o conheci. É a pior cegueira que existe. Aquela em que eu não me enxergo. Não consigo me enxergar. E, amados, essa cegueira, ela está presente na vida de muita gente, inclusive dentro da igreja. Existem pessoas na igreja que sabem os defeitos de todo mundo. Quer perguntar para ela o defeito de alguém, você pode chegar que ela vai te dizer tudo. Ela vai descrever o defeito de todo mundo que ela vê na igreja. Ela só não sabe os dela. Terrível isso, né? Ela só não sabe dizer os dela, porque na visão dela, ela é uma pessoa muito espiritual, ela é uma pessoa muito bacana, ela é injustiçada até porque não é reconhecida, porque as pessoas não percebem como ela é boa, as pessoas não notam como ela é espiritual.
Essa é a pior cegueira que existe. É a cegueira a respeito de mim mesmo. É o não me enxergar, não me ver. E por que isso acontece? Porque a cegueira é espiritual. Quando a pessoa de fato se converte, a Bíblia usa como exemplo o fato de como que escamas caírem dos olhos da pessoa. Você estava cego e agora você vê. Isso é um símbolo da conversão do homem. Estava cego, mas escamas caíram nos meus olhos, agora eu vejo. O que você vê? Você vê a você mesmo. Você se reconhece como um pecador que carece da glória de Deus. Como diz a Bíblia lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o pecador insiste em dizer, eu não peco, eu sou bom, eu não preciso. É a pior cegueira, é o pior engano. E o risco qual é? Cair no barranco, tropeçar no inferno. Esse é o risco, irmãos. E quando há um guia cego ainda guiando um outro cego, para dizer, porque sempre que tem um cego, tem outro que diz, vai lá, vai fundo, é isso mesmo. Você é assim mesmo, você é injustiçado, é isso mesmo. As pessoas que não te entendem, você é bom. Satanás está sempre pronto a guiar um guia cego e também um que se deixa guiar por um cego. Ele está sempre por trás dessas coisas. E a pessoa se afasta cada vez mais de uma vida espiritual saudável, porque está cega espiritualmente, porque na verdade não tem o Espírito Santo, embora até pense que tem, não é, irmãos? E isso é algo muito triste que esse texto aqui me mostra. O homem natural, ele está cego para as coisas de Deus. E talvez você então se pergunte, qual a solução para isso? Como é que um homem natural pode deixar de ser cego? Pelo que diz o texto aqui, Eliseu viu a situação do seu jovem ajudante e, ao estar até um pouco desesperado, porque a frase que diz aqui é, ai meu Senhor, que faremos? Estamos cercados, perdemos, acabou, não há mais esperança para nós. O jovem estava já em desespero. Como é que ele pôde sair desta situação? Primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, que isso não é obra de homens. Eu posso pregar aqui e me esgoelar semana atrás semana, citando para você o simancômetro, falando do que a Bíblia diz, ninguém considere a respeito de si mesmo mais do que convém, ninguém pense mais do que convém, pense com moderação. Posso citar os versículos todos aqui e você ouvir e continuar a mesma coisa. Só Deus pode abrir os olhos de um cego. Só Deus. E eu não sou Deus. Dá para perceber? Amém? Eu não sou. Só Deus pode abrir os olhos de um cego. Veja, eu posso até tentar guiar um cego. Se eu estiver enxergando, eu não posso ser um guia cego, né? Um guia cego não pode guiar o outro. Eu, você, se estivermos enxergando, se tivermos visão espiritual, se tivermos o Espírito Santo, se você tem, você enxerga, amém? Se você tem o Espírito Santo, você enxerga o mundo espiritual. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser usado por Deus para guiar, porque você enxerga. Eu estou aqui nesse momento exercendo o papel de guia. É como a Bíblia diz lá em Hebreus, inclusive, dizendo, obedecei aos vossos guias, porque velam pelas vossas almas, como quem tem de prestar contas. Eu consigo, se enxergar, guiar. Dizer para você, vamos por aqui. Não vamos por ali. Olha, ali é perigoso. Ali há um buraco. Olha, vamos por aqui que é melhor. E eu estou tentando fazer este papel. Todos aqueles que enxergam podem fazer o papel de guias, mas o guia não tem o poder de fazer alguém voltar a enxergar. Esse poder só quem tem é Deus. Eu posso colocar a verdade diante da pessoa, mas eu não tenho o poder de abrir os olhos dela para que ela enxergue a verdade.
Eu posso pregar da maneira mais clara, explícita, explicada que Deus me permitir fazer, mas eu não tenho poder de gravar essa verdade no coração de uma pessoa. Eu posso mostrar o caminho, mas não tenho poder de fazer alguém entrar no caminho. Só Deus pode dar a visão espiritual, e isso é algo que o texto aqui vai nos mostrar, porque o pecado torna o homem cego, e só quem pode curar o homem do pecado é Deus, que pode lhe restaurar a visão. Mas pensa bem, como é que o pecado tornou o homem cego? Aonde começou o pecado, irmãos? Foi no Éden? Amém? Você acredita no Éden? Ou você é um crente moderninho que acha que Adão e Eva não existiram? Hoje em dia está cheio de gente assim, né? Crentes modernos. Não existe. Isso é piada, isso é história. Existiu sim, tá? O Éden existiu, Satanás existiu, Adão existiu. A Bíblia cita Adão pelo nome, diz a idade que ele teve, diz todos os filhos que ele tiver. Nunca vi um personagem falso ter tanta identificação igual tem Adão. Então, todos os nomes dos seus descendentes, a idade de cada um deles, ainda vai dizer que não existiu. Você que é muito moderno, você não deve ser crente. Você devia ser cientista. Crente é muito pouco para você. Mas Adão e Eva existiram. O Éden é real. E o pecado se originou lá. E a oferta da serpente em relação ao pecado foi dar visão a Adão e Eva. Já pensou sobre isso? O pecado tornou o homem cego, mas com a promessa de dar visão. O que a serpente prometeu a Eva? Então, olha, o que Deus falou? Deus falou o seguinte: eu posso comer de tudo, exceto dessa árvore aqui. Porque se eu comer essa aqui, eu vou morrer. A serpente dá uma gargalhada e diz assim: que é isso? Está brincando? É certo que não morrereis. É óbvio que não. Você acredita nisso? Você não está entendendo. Deus não quer que você coma disso, porque Ele sabe que esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que você comer, se abrirão os seus olhos, e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha, a motivação para pecar foi melhorar a visão. A motivação para pecar foi enxergar mais longe. Querendo enxergar mais longe, o homem ficou cego. Foi isso que aconteceu no Éden. O homem ficou cego porque queria enxergar mais longe. Olha o texto aí em Gênesis capítulo 3, só para você se situar. Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Resultado: abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos, mas agora que eles ficaram cegos. Quando os olhos se abriram, abriram-se os olhos naturais, fecharam-se os olhos espirituais. Entenda uma coisa, querido: os olhos espirituais não ficam abertos ao mesmo tempo dos olhos carnais. Não dá para com um olho você ser espiritual, com um olho você ser carnal. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar meio na igreja, meio no mundo. Não existe gente meio honesta, existe? Existe? O cara é meio honesto. Não existe. Existe meio gay? Não, não existe. Não tem, né? Não dá. É coisa que não dá para ser meio. Ou é ou não é. Dá para entender isso? Ou você serve a Deus ou serve ao capeta. Ou você ama a Deus ou ama o diabo.
Ou você é espiritual ou você é carnal. Não dá para ser espiritual domingo e carnal de segunda a sábado. Não dá. Ou você é ou você não é. Adão e Eva tiveram os olhos abertos. Abriu o olho carnal, fechou o olho espiritual. Uma vez eu preguei aqui sobre a luta da carne contra o espírito e mostrei uma transparência que tinha assim o corpo, o espírito e no meio a alma, e uma porta de ligação. Quando uma abre, a outra fecha. Abriu a porta da carne, a porta do espírito fecha. As portas são mutuamente excludentes. Uma abre, a outra fecha, as duas não ficam abertas ao mesmo tempo. Não dá para ser espiritual e carnal ao mesmo tempo. Não dá para ser crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Não dá. Não dá. Não dá. Decida logo, meu amado. Como Josué disse certa vez, escolha hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses dos seus antepassados, às suas tradições ou ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acabou. Você tem que decidir. Esse negócio de estar na igreja, estar no mundo, brincando de crente. Na igreja eu estou crente, lá no mundo eu faço umas coisinhas. Não funciona. Ou é ou não é. Ou é 100% ou é 0%. Não tem graduação. Não é flex. Está entendendo? Flex é assim, carro flex você mistura gasolina e álcool, qualquer proporção. Será que tem crente flex agora? Você mistura mundo e espírito em qualquer proporção? Não funciona. Ou você é álcool ou você é gasolina. Tá bom? Você é o quê, meu irmão? Ou você é crente ou você é mundano. Escolhe hoje. E a única maneira de alguém enxergar é Deus abrir os olhos. Eu posso guiar se eu enxergar. Eu posso mostrar a verdade se eu enxergar. Eu posso mostrar o caminho, mas é Deus que abre os olhos. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele ouviu o relato do rapaz, ele não se alarmou. Pelo contrário, ele foi olhar. Mas quando ele olhou, o que ele viu? O mesmo exército que o rapaz viu. O exército do rei da Síria. Mas além desse exército, ele viu mais coisa. O que ele viu? Um exército de Deus. Muito mais numeroso e muito mais poderoso. Mas no momento que Eliseu viu, o que Eliseu fez? Ele não podia restaurar a visão do jovem. Mesmo ele sendo um homem poderoso em milagres, mesmo ele sendo um homem cheio, esse milagre ele não podia fazer. Da visão espiritual, só quem faz é Deus. Ninguém se converte por milagre, dá para entender isso? Às vezes eu acho que as pessoas pensam que alguém se converte por milagre. Eu estou orando pela conversão do meu filho, estou orando pela conversão do meu marido, então eu acho que vai acontecer um milagre. Eu vou levar ele lá no profeta, o profeta vai botar a mão nele e vai dizer assim, creia em Jesus! Pum! Ele sai crente. Você acredita nisso? Hein? Eu vou aqui fazer a campanha de oração para conversão. Vem aqui que eu tenho poder. Eu vou botar a mão na sua cabeça, quem vier. E vou dizer assim, converta-se! E a pessoa sai, Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, irmão. Não vai funcionar. Mas não, é que a pessoa acha que é uma coisa assim. Né? Alguém é o profeta poderoso, faz uma oração forte, e o cara para de beber, para de fumar, é só o Agenor que faz isso. Entendeu? Porque engana quem quer ser enganado. A Bíblia não diz isso. Entenda isso. A Bíblia não fala isso. Mas você escolhe a Bíblia ou você escolhe o profeta. Eliseu não curou o cara. Eliseu orou por ele. Orou ou não orou? O que Eliseu orou? Senhor, abre os olhos dele. Porque essa obra ninguém pode fazer. Eu posso orar por um milagre, eu posso orar por uma cura de câncer, eu posso orar por um milagre. Posso orar, e Deus pode obedecer ou não, né? Aliás, Deus não me obedece.
Amém? Deus faz. Eu sou o instrumento. Eu posso orar por qualquer uma dessas coisas. Posso até orar. Aí como é que se ora por conversão, pastor? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Eu estou orando, estou jejuando pela conversão do meu marido. Veja, não é do jeito que você pensa. Primeiro, a Bíblia que ele lê é você. Começa logo pensando assim, ele não lê Bíblia. Esse que você está orando para se converter não lê Bíblia. A Bíblia que ele lê é a vida dos crentes que estão perto dele. Quanto mais crente ruim tiver perto dele, mais nojo ele vai ter da igreja. Não é verdade isso? Então, orar pela conversão, eu entendo o seguinte: Deus cerca ele de gente boa. Cerca ele de crente, Senhor. Cerca ele de oportunidades da palavra. Cerca ele de testemunhos bons. Para mim, orar por conversão é isso. Porque a decisão sempre vai ser da pessoa. A pessoa vai ouvir 500 pregações e vai dizer, não quero. Acabou, a decisão é dela. Orar pela conversão não é orar para Deus fazer uma mágica e ela se converter magicamente. Não existe isso. Conversão é crer, é render-se. Então eu oro para que Deus cerque essa pessoa de bons testemunhos, de crentes de verdade, de coisas que Deus possa fazer para ela perceber a sua existência. Porque ela é cega, ela só enxerga as coisas materiais. Então orar pela conversão é, Senhor, cerca essa pessoa de experiências espirituais para que ela veja que existe um mundo espiritual. Foi a oração de Eliseu por esse jovem. Ele disse, Senhor, eu te peço, abre os olhos dele para que ele veja. Eu posso dizer para ele, eu posso descrever para você. Tudo que eu estou vendo, olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo os anjos, eu estou vendo o exército, eu estou vendo os cavalos, os carros de fogo, eu estou vendo aqui um monte de anjo maravilhoso, que visão linda. Mas, se você não vê, não é a mesma coisa. Entende isso? Eu posso descrever o que eu estou vendo, mas você que tem que ver. A gente, como cristão, descreve o que a gente vê para os incrédulos, não descreve? Você diz, olha, é maravilhoso servir Jesus. É uma paz que você não acredita. Mesmo quando eu estou com um problema, eu tenho paz. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Ele perdoa os meus pecados. Você está descrevendo tudo que você está vendo, mas Ele não está vendo. Não é a mesma coisa, só vai ser a mesma coisa quando Ele vê também. E para Ele ver também, irmão, essa obra nenhum de nós consegue fazer, só Deus pode fazer. Senhor, abre os olhos. Abre os olhos do cego. Foi a oração de Eliseu. E aí, quando a gente vê de verdade, aí o temor vai embora. Aí o medo desaparece. Porque aquele que não vê, no fundo, tem medo. Qual foi a crise do jovem? Foi acordar de manhã e fazer o café e ver-se cercado de inimigos. Ele entrou em pânico. Ele disse, ai meu Senhor, e agora, o que nós vamos fazer? Ele entrou naquela que disse, acabei, vou fazer meu testamento, porque não tem mais o que fazer da vida. Estou desesperado. Mas quando os olhos são abertos, a gente enxerga o mundo espiritual. E a gente vê que maior e mais fortes são os que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Não é o que diz a Bíblia? Mas só acredita na Bíblia quem tem visão espiritual. Você pode falar coisas maravilhosas da Bíblia para alguém que não crê, ela olha para aqui e diz, é ridículo isso aí, não acho nada disso, esse cara é louco. Se Deus não abrir os olhos espirituais, por mais linda que seja a palavra de Deus, ela só será linda para você que entende, para você que tem visão espiritual. Para aquele que é cego, é mais um discurso que nada vai fazer e nada vai mudar. E se um pecador abrir os olhos, aí, amados, aí há alegria, há contentamento, como eu disse aqui no outro domingo, quando há uma conversão genuína, há uma festa no céu, porque um pecador abriu os seus olhos. E Deus tem poder para fazer isso. Mas como é que Ele faz? Como mágica? Não. É uma
ação de Deus. Uma ação. No caso do jovem, foi no momento, porque estava se tratando de uma visão para aquele momento, para aquela hora. Mas eu estou usando aqui o exemplo da conversão. Não era esse o sentido da visão na vida daquele jovem? Estava ali na escola de profetas, aprendendo. A princípio, alguém que cria em Deus. O que estaria ele fazendo ao lado de Eliseu se ele não cresce no Deus de Eliseu? Ele cria, mas ainda não tinha uma vida espiritual. Mas quando se fala em conversão, irmãos, como eu disse, só Deus pode fazer essa obra. Mas Ele faz essa obra através de nós, que somos os guias, os instrumentos, que pregamos a palavra, que levamos a palavra. Mas quando você pensa em conversão, até para alguém receber a palavra, houve uma ação de Deus. Você acha que alguém se converte porque quis? O que a Bíblia diz? A conversão é obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você ouviu a pregação e aí se rendeu a Jesus. Você acha que foi você? Foi o Espírito Santo que atuou no seu coração, que abriu os teus olhos para que você fosse convencido da verdade. Verdade a respeito de Deus, verdade a respeito do pecado e verdade a respeito do juízo, e, em última análise, verdade a respeito de você mesmo. Fez você enxergar que você era um miserável pecador que precisava de Deus. Só Deus pode abrir os olhos de um cego. E Ele tem poder de abrir os olhos de qualquer um. E isso é outra coisa que a gente aprende na Bíblia Sagrada. Jesus curou muitos cegos durante o seu ministério. Curou fisicamente. E esses cegos, muitos deles, não andaram com Jesus depois da cura. Foram dispersos e não o seguiram mais, mas ele curou. E há muitos tipos de cegueira, além dessa física. Leia comigo o Salmo 146, versículo 8. Salmo 146, no verso número 8, está escrito: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Há muitos tipos de cegueira, mas a que leva à salvação é esta que é a cura, que é curada quando Deus abre os olhos espirituais de alguém, para que ela enxergue de verdade quem ela é e enxergue perfeitamente quem Deus é. E aí todos podem ser curados. Não há alguém que seja tão cego, mas tão cego, que não possa tornar a ver sob a ação do Espírito de Deus. Agora, diz um ditado popular que o pior cego é o quê? Aquele que não quer ver. Esse aí, ele não pode ser curado. Não que não haja poder em Deus para isso, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele não quer ser curado. Ele não quer enxergar. Não há quem possa fazê-lo ver. É interessante, eu lembro sempre dessas passagens, quando Jesus chega perto de Bartimeu, e Bartimeu está gritando lá, tem misericórdia de mim. E quando ele chega perto de Bartimeu, o que Jesus diz para ele? O que você quer que eu te faça? Eu quero curar você. Você estava gritando aí, parece que você quer ser curado. Mas me diz, o que você quer realmente? Tem um querer aí. Tem uma ação de Deus, mas tem um querer do homem. O que você quer? Fala para mim. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. E esse vai continuar cego por toda a vida. Mas se ele quiser ver, Deus está pronto para curá-lo.
E para a gente terminar, só uma coisa eu quero deixar ainda para a nossa reflexão. Mesmo nós que enxergamos, que temos visão espiritual, porque nos convertemos ou fomos convertidos pelo poder de Deus, eu creio que a gente precisa enxergar melhor a cada dia. Porque aquilo que Deus tinha para fazer não se resume à conversão. Na conversão, eu passei a enxergar o que era o mais importante e o essencial. Jesus salva. Eu sou pecador e preciso de salvação. Isso é o que acontece na conversão. Enxergar o essencial. Mas não parou na conversão o que Deus quer fazer na minha vida. Começa a partir da conversão o processo de santificação. Santificação, queridos, eu posso resumir nisso. Enxergar cada vez melhor no mundo espiritual. Enxergar cada vez melhor no mundo espiritual é a obra de santificação que Deus também deseja para todos nós. E ainda há muito que aprender, ainda há muito que ver no mundo espiritual. Nenhum de nós aprendeu tudo. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós viu o bastante. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Os que não leram nenhuma vez, por favor, não falem nada. Quantas vezes você já leu a Bíblia? 1, 2, 5, 10? Ainda não leu bastante. Ainda tem mais coisa lá para você ler. Ainda tem mais coisa para Deus falar ao seu... Quantas pregações você já ouviu? Ih, pastor, eu sou crente de igreja, estou aqui, só ouvindo o senhor, estou aqui já há 17 anos, não aguento mais. Mas tem muito mais, você vai aguentar ainda muito mais, tá bom? Tem muito mais para você ouvir ainda. Ainda não é o bastante. Está entendendo isso? Há muito mais coisas para ver ainda. E Deus quer nos mostrar e nos revelar. Abra o Salmo 119 de novo. Salmo 119, versículo 18. Olha o que está escrito. Desvenda, Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista pedindo a Deus, ele já é salvo, mas ele está pedindo, Senhor, desvenda mais os meus olhos. Eu quero contemplar mais as maravilhas da tua lei. Eu quero ter uma visão ainda maior das coisas espirituais. Esse é um processo de santificação que Deus deseja para todos nós. Há muita coisa para a gente aprender. Para encerrar, abra aí no Salmo 34, no versículo 5. Salmo 34, verso 5, diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemple o Senhor a cada dia, e a cada dia você será mais iluminado. Não há vexame para você, porque você será iluminado pelo Senhor. E quanto mais iluminado for, melhor. Amém? Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Quanto mais luz pela sua vida, mais luz estiver na sua vida, melhor para você. Porque as trevas, elas escondem o que a gente não quer que ninguém saiba. Por isso que a Bíblia diz que as más obras são praticadas nas trevas, quando ninguém está olhando. Mas aquele que crê, pratica as suas obras sobre a luz, porque sabe que todos podem ver aquilo que ele faz. Mais luz. Quanto mais luz, melhor. Quanto mais luz, mais claridade. Quanto mais claridade, mais visão espiritual perfeita você terá. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus possa abrir os teus olhos, para que você possa sempre perceber o mundo espiritual e notar a grandeza de Deus. Notar que além dos inimigos, daqueles que querem te fazer mal, há muito mais que querem o teu bem. Há muito mais de Deus para abençoar você do que do diabo para te amaldiçoar. Mas você tem que ter visão espiritual. Se não tiver, você se acha o patinho feio, você acha que tudo dá errado contigo, você acha que ninguém te ama, você acha um monte de bobagem. Mas quando você tiver visão espiritual,
você vai ver que maior são os que estão com você do que aqueles que estão no mundo contra você. Que Deus te dê essa visão. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer uma oração por você essa manhã, clamando a Deus por essa visão. Como eu disse aqui, eu não consigo fazer um milagre na sua vida. Eu não consigo que você volte a ver ou passe a enxergar. Mas eu posso fazer como Eliseu fez naquele dia. Pedir ao Senhor: Senhor, abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã. E eu quero orar por você. Você que precisa essa manhã ter os seus olhos abertos espiritualmente. Você que precisa enxergar esse mundo espiritual à sua volta para crer que Deus é maior do que os seus inimigos. Vem aqui à frente, eu quero orar por você essa manhã, pedindo a Deus que Ele possa abrir os teus olhos espirituais, para que a paz possa guardar o teu coração de todo mal. A única coisa que eu posso fazer junto contigo é orar e dizer: Senhor, abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã. Abre os olhos da fé, Senhor. Abre os olhos para a realidade do mundo espiritual. Que eles possam ver os exércitos de Deus, que são muito maiores do que o exército do rei da Síria, que o exército de Satanás, que tem vindo para destruir essa casa, essa família, esse meu irmão. Meu Deus, que eles abram os olhos e possam enxergar que é um exército muito mais numeroso e poderoso. O exército do Deus vivo, nos guardando, nos cercando, nos protegendo. Abre os olhos dos meus irmãos, Senhor, para que eles desfrutem do mundo espiritual. Tira-os desse mundo carnal e material, Senhor. Tira, Pai, as atenções que eles têm dado a estas coisas naturais. Coloca fé no coração do meu irmão, da minha irmã. Eu te peço, meu Deus, abre os olhos. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, faz um milagre essa manhã. Abre os olhos espirituais, para que entre a fé, a certeza, a convicção do que não vê, do que espera, que eles possam assim te agradar, enxergando o quanto o Senhor tem feito por cada um aqui, o quanto o Senhor tem agido. Que essa visão nunca mais saia do coração deles, Pai. Que jamais esses olhos se fechem novamente, mas que sejam abertos pelo Senhor, para enxergar as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, eu os abençoo, na autoridade do nome de Jesus. Amém.